Vamos a mais uma aula, né? Hoje a gente vai fazer resolução de questões do Enem. Eu separei aqui essa questão e a gente vai tentar entender de que maneira fica mais fácil de interpretar essa questão, tá? Então vamos lá, passo a passo. Primeiramente, né, leia a referência de onde vem esse texto, tá? Depois, lê-se o texto, depois leia o enunciado da questão, aí depois que a gente vai ver como é que se pode trabalhar. Pode-se fazer também da seguinte maneira, né? Referência, lê o texto, lê o enunciado, às vezes primeiro, antes de ler o texto, a pessoa pode fazer assim, que já vai lendo o texto, sabendo o que você quer, tá? Então essa segunda parte eu prefiro, eu acho melhor, essa segunda opção. Então vamos lá. Esse texto é simulgo SAB, né? Ser gentil é ser saudável, tirado desse livro. Aí eu gosto de ler o enunciado da questão, para ver o que está pedindo. Pediu assim, ó, no texto menciona-se que a gentileza extrapola as regras de boa educação. A argumentação construída, então ok, então a gente vai perceber que ele já afirmou aqui, né, que a gentileza extrapola as regras da boa educação. E com referência à argumentação, de que maneira o autor utilizou, né, para a montagem do seu texto, que tipo de argumentação, como ele construiu o seu texto. Então vamos ao texto. A gentileza é algo difícil de ser ensinado e vai muito além da palavra educação. Ela é difícil de ser encontrada, mas fácil de ser identificada e acompanha pessoas generosas e desprendidas que se interessam em contribuir para o bem do outro e da sociedade. É uma atitude desobrigada que se manifesta nas situações cotidianas e das maneiras mais prosaicas. Texto que não oferece interpretação difícil, né? Bem construído, umas palavras mais simples do nosso dia a dia, então ela não prejudica o entendimento, né? Então, de primeira mão, o que a gente tem que analisar? Que tipo de texto é esse, né? A gente vê que é um texto referencial, né, que ele está querendo passar as ideias do autor, né? É claro, de uma maneira mais subjetiva, que é a opinião do autor sobre o que é gentileza, né? Então ele faz o texto, ele constrói o texto, já dando a ideia de passar o que é a gentileza, como as pessoas que utilizam essa característica, né, da gentileza, como elas são e como elas devem fazer, tá bom? Então vamos lá. No primeiro ano, trabalhou-se dois elementos importantes na hora de interpretar o texto, que é a apreensão, né, e a compreensão. Bom, a apreensão, o que ela é, a apreensão? Ela oferece no texto, tudo que o texto está escrito é o que você vai utilizar para entendê-lo, tá? Então tá ali, né? Tudo que o texto te oferece por escrito, tá lá, tá? Claro, tratando-se de um texto verbal, tá bom? Bom, então aqui as palavras, né, igual a gente acabei de colocar, de uma maneira bem simples, né, não ofereceu dificuldade na interpretação. Então, os elementos de apreensão são aqueles que eu posso retirar do próprio texto. Então, as questões dos vestibulares, de modo geral, elas vão trabalhar. Ora, ela trabalha elementos de apreensão, ou seja, você vai aproveitar o que o texto te oferece. Ora, ela trabalha questões de compreensão, que é a segunda parte, o que vem a ser a compreensão. A compreensão vai ser a relação que eu faço daquilo que o texto te oferece
com a minha bagagem cultural, com o meu conhecimento de mundo. Então, eu vou fazer essa relação aí, tá? Então, os vestibulares trabalham, às vezes, só com elementos de apreensão, ou só de compreensão, ou às vezes ele mistura os dois, compreensão e apreensão juntos, tá bom? Esse texto aqui, ó, e pelo que o enunciado colocou, no texto menciona-se que a gentileza extrapola as regras de boa educação. Extrapola. Então ele está contando, está afirmando que o autor disse que a gentileza ultrapassou, né, o conceito de gentileza, as regras de boa educação. O texto fez isso, então está afirmado ali, tá? Bom, o que ele quer agora? A argumentação construída, né? Então, olha, não tem ponto nenhum aqui, significa que as opções vão ser continuação desse segundo período aqui, dessa frase. Então, bom, sem ponto, então aqui está continuando. Então, a argumentação construída, ou seja, o autor construiu o seu texto, né, utilizando que tipo de argumentação? Tá? Então, remete a quê? Ao nosso assunto que a gente já trabalhou no primeiro trimestre, a questão da argumentação, tá? O que é? O poder de convencer. Argumentar é isso, ok? Vamos ler as opções. Então, vamos lá. Letra A. A argumentação construída apresenta fatos, ó, que estabelecem entre si relações de causa e consequência. Então, o que ele está dizendo? Que essa argumentação que ele colocou aqui, né, essa capacidade de convencer, ele apresentou causa e consequência? Será? Será que o texto tem algo que me remete a causa e consequência? Não. Primeiro, o que eu vou atribuir a essa ideia de causa e consequência? Gramaticalmente, a gente vai trabalhar com os conectivos, por quê? Né? Então, ele tem que dar uma causa e, mais à frente, atribuir uma consequência a essa causa. O texto não tem nenhum elemento que me remete a essa ideia de causa, muito menos de consequência. Então, está descartada essa ideia, tá bom? B. Descreve condições para a ocorrência de atitudes educadas. Então, ele fala o quê? Ele vai enumerar aqui as condições para a ocorrência de atitudes educadas. Ele fez isso? Essa argumentação está pautada nisso? No fato de ter condições para a ocorrência de atitudes? Ele impôs condições. Quando eu coloco condições, eu tenho que levar gramaticalmente a morfologia de elementos coesivos que me remetem a essa ideia de condições. Se, né? Tá bom? Então, o texto trabalha essa ideia de condições, ele está impondo aqui condições, né, para as atitudes educadas. Em momento nenhum ele não fez isso, né? Então, vamos ver aqui. C. Indica a finalidade pela qual a gentileza pode ser praticada. Bom, ele está indicando finalidade, o objetivo da gentileza ser praticada. É isso que ele colocou no texto, tá? Então, finalidade me leva a que elementos coesivos, né? A fim de, para, né? Tudo aquilo que vai me levar a uma ideia de objetivo, tá? O alvo que eu quero alcançar. O texto está indicando isso, as finalidades para a gentileza ser praticada. Qual é o fim? Qual é o objetivo? Tá? Nenhum momento também foi colocado isso. Enumera fatos sucessivos, ó, pediu de novo aqui, ó. Fatos sucessivos em uma relação temporal. Fatos sucessivos, mantendo uma relação de tempo. Quando eu
vejo essa relação de tempo, vai me levar a quê? Morfologicamente, estou falando de adjuntos adverbiais de tempo, né? Aquilo que passa a ideia de ideias, fatos sucessivos, né? Então, algum elemento que me remete a tempo, né? Ontem, amanhã, assim que, tá? O texto está trabalhando essa ideia temporal? Não, porque isso aqui me leva a um texto narrativo, que não é o texto ao qual a gente está se referindo. Esse não é um texto narrativo, né? Está sendo colocado aqui um ponto de vista, tá bom? Então, como ele se trata de um texto dissertativo, tá? Ele está impondo o seu ponto de vista aqui, né? Sobre a gentileza. Então, é claro que se de A ter não deu, só pode ser a letra E. Vamos marcar? Marcamos a letra E e vamos analisar agora. A argumentação construída mostra oposição e acrescenta ideias. Será? Então, vamos lá. Onde é que eu deixo claro aqui no texto que ele está marcando oposição? Vamos lá. A argumentação dele trabalha ideias opostas, essa oposição. Vamos lá, porque a gentileza é algo difícil de ser ensinado e vai muito além da palavra educação. Ela é difícil de ser encontrada, mas é fácil. Olha aqui, ó. Ela é difícil, mas fácil. Ó, oposição. Então, tem aqui palavras antônimas que mostram essa ideia de oposição, tá? De ser identificada e acompanha pessoas generosas e desprendidas que se interessam em contribuir para o bem do outro e da sociedade. Mostrou mais uma vez, né, que está acrescentando ideias. Então, nesse período que vai, ó, de ela, né, ó, até aqui, responde a letra E, tá? Então, o que ele fez? Aqui teve oposição de ideias e acrescentou novas ideias, né? Quando ele fala que é difícil, mas é fácil, e depois ela coloca, olha aqui o I, ó, acrescentou o I, que é o conectivo de adição, né? Aditivo. Bom, aí ele colocou essa ideia oposta e disse: acompanha pessoas generosas e desprendidas que se interessam em contribuir para o bem do outro e da sociedade. Aí está o acréscimo de ideias. Vamos ler o último. É uma atitude desobrigada. Acrescentou mais ideias aqui, que se manifestam nas situações cotidianas e das maneiras mais prosaicas, mais simples possíveis, né? Então, provou-se aqui qual foi a argumentação, né? Que a argumentação está pautada em quê? Tá? Em oposição e acréscimo de ideias, tá? Então é assim, a gente vai fazendo passo a passo as questões. É claro que a gente tem um tempo determinado para resolver as questões do Enem, né? Geralmente 3 minutos. A gente tem que se pautar nisso. 3 minutos. Então, leia mais rápido que puder, já vá sublinhando, né, aquilo que é importante dentro do texto para você focar e depois faça aquele passo a passo que eu expliquei, tá bom? Então foram só sugestões, né, que eu acho que vão simplificar a vida de vocês, tá bom? Na hora de resolver as questões do Enem, tá ok? Bom, agora vamos a outro tipo de texto, né? O texto anterior era um texto dissertativo, agora a gente vai trabalhar uma poesia, tá? Então vamos seguir aquele mesmo passo. A referência, né? Então é um texto Gabriel Pensador. Vamos ler a questão. As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto. Bom, então a gente vai ler o texto observando o quê? As escolhas linguísticas, tá bom? Então, vamos lá.
texto se chama Até Quando? Não adianta olhar para o céu, com muita fé e pouca luta. Levanta aí, que você tem muito protesto para fazer. E muita greve, você pode. Você deve, pode crer. Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Se liga aí, que te botaram numa cruz, e só porque Jesus sofreu, não quer dizer que você tenha que sofrer. Então, típico de Gabriel Pensador, essa característica que ele tem de trabalhar esse cotidiano, né? Alertando as pessoas sobre algo, né? Abrindo os olhos das pessoas para a realidade. Então, esse é um pouquinho do estilo do Gabriel, que está retratado neste poema musicado, né? Então vamos lá, observando aqui a parte linguística, né, as escolhas que ele fez, de verso a verso. Olha aqui, não adianta olhar para o céu, com muita fé e pouca luta. Levanta aí, que você tem muito protesto para fazer. E muita greve, você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar para o chão, aqui, para virar a cara para não ver. Se liga aí, ó, se liga aí, que te botaram numa cruz, e só porque Jesus sofreu, não quer dizer que você tenha que sofrer. A gente vê que a linguagem dele, nesse texto, uma linguagem bem simples, muito próxima do dia a dia, né? Muito próxima de nós. Quando numa informalidade, estamos com os nossos amigos, estamos em casa, né? Então uma linguagem muito próxima do dia a dia, tá? Então a gente vê que as escolhas linguísticas dele, né, tem a ver com essa proximidade, né, para a gente ficar mais, ter uma familiaridade ao ler o texto, né? Então vamos lá. Então essas escolhas linguísticas feitas pelo autor, confere ao texto, novamente, ó, sem ponto, porque aqui vai continuar, tá? Então, continua o ponto, é só lá no final, ok? Outra coisa que a gente observou no texto do Gabriel, aqui, ó. Muitas vezes as pessoas leem o poema e não entendem, falam, nossa, mas não tem ponto, não tem nada, né? Isso é o que chamamos de quê? A licença poética. Infelizmente, vocês, né, ainda não são poetas, tem que seguir a norma padrão, né? Como se trata de uma poesia moderna, né? A gente vê que não há quase pontos essa necessidade justamente por isso que ela é considerada uma poesia, e mais ainda pós-moderna, né? Por isso, ó, não é só por isso, só para vocês entenderem que não aparece. O único ponto que aparece é no último verso, que é um ponto de exclamação, tá? Então vamos lá. Então essas escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto caráter atual. A gente vai ler a primeira de tudo, tá? De todos, pra gente entender. Ele é um cunho apelativo. Tem um tom de diálogo, ó. Espontaneidade, originalidade. Bom, então as escolhas linguísticas feitas pelo Gabriel Pensador vão ter um caráter atual? Sim, poderia ter, porque é bem atual mesmo, mas vamos ver aqui, ó, pelo uso de linguagem própria da internet. Então, o texto prioriza essa linguagem da internet? Não, né? Então está descartado. É atual, mas ele não utilizou a linguagem da internet, tá? Cunho apelativo, pela predominância de imagens metafóricas. Então aqui ele está o quê? Ele está utilizando de um apelo, né? Usando imagens metafóricas? Não, né? A única metáfora que ele usou, mas assim mesmo é muito mais uma comparação, ele utilizou a figura de Jesus, né? Para mostrar que o fato de ele ter morrido na cruz não é porque
a gente vai acomodar na nossa situação e fazer o mesmo, né? Então não é essa a opção, né? O propósito dele não é esse cunho apelativo, tá? Tom de diálogo, sim, a gente poderia pensar que havia um diálogo aqui, né? Mas, ó, pela recorrência de gírias, o Gabriel Pensador gosta muito de utilizar gírias, né? Mas não é recorrente, né? A única que tem, se liga aí, é essa, tá? Então, quando ele diz tom de diálogo, pela recorrência de gírias, não, utilizou só uma vez, né? Então, não é essa a opção. Espontaneidade, pelo uso da linguagem coloquial. Espontaneidade, sim. O texto é bem leve, né? Bem próximo, igual eu já disse, de nós. É como se a gente pudesse ali estar até conversando com ele, né? Espontaneidade pelo uso da linguagem coloquial, sim. Ele utilizou essa linguagem coloquial o tempo todo, né? Tanto é que eu destaquei aqui alguns elementos que a gente vê, ó, né? Você pode, né? Tá bem coloquial, né? Bem próximo de nós, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então é essa opção. Vamos ver a D, né? Por que não é? Eu já marquei logo porque de cara a gente vê que é essa. Originalidade, sim, é um texto original, super original, né? Genuíno, é típico dele. Quando a gente começa a ler um texto, a gente já remete. Isso aí parece que é do Gabriel, né? Pensador. Aí a gente, né? É original? Sim, poderia ser essa opção. Mas vamos ler o que ele colocou, o restante. Pela concisão da linguagem. Como assim? Concisão, ser conciso, resumitivo. Seria que é isso? Então, a pessoa é original porque ela resume algo. Resume, é prática, objetiva, né? Não. Tá bom? Então, a opção correta é esse aqui. Muito mais do que caráter atual, cunho apelativo, um tom de diálogo que poderia confundir a gente, né? Originalidade também. É uma espontaneidade, porque o texto todo deixa clara essa linguagem coloquial, tá? Então, muitas vezes o que acontece no poema, os alunos têm muita dificuldade na hora de interpretá-lo, né? Então, a gente até já estudou isso, né? Essa dificuldade de interpretar poesias, né? Poemas, mas fazendo passo a passo, da forma como foi feita, né? A gente observa direitinho o que está pedindo e vai direto no ponto, observando, né? Então, isso aqui também são elementos de apreensão, né? Não precisou de nada de fazer correlação com outros textos, nem consigo mesma, somente elementos de apreensão, o que o texto te oferece. Então, quando houver textos de apreensão, procure não errar essa questão, né? Porque a resposta está lá no texto mesmo. Então, são questões consideradas fáceis, média, tá? Na hora de interpretar. Então, para elementos de apreensão, faça com que você não erre essa questão, tá bom? Então, aproveita esse tipo de questão, quando é somente para elementos de apreensão, tudo bem? Então, até a próxima aula.